Olá, pessoal. Vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre mais um experimento especial, que é o Lattice. O Lattice ele é muito utilizado quando nós temos um grande número de tratamentos, ok? Então, se você tem pouco tratamento, não faz muito sentido você utilizar o Lattice. Nós vamos falar aqui da disposição dele. E você vai verificar que não faria muito sentido, né? Mas quando você tem muitos tratamentos, aí faz sentido você trabalhar no Lattice, ok? Então vamos lá. O Lattice quadrado, né, que é chamado de Square Lattices, permite, né, você colocar um número de parcelas, né, que tem que ser sempre quadrado, ok? Então, você tem uma quantidade de parcelas, K, né? Que, elevado ao quadrado, dá o número de tratamentos, ok? Então, dessa forma, o número de tratamentos, ele tem que ser quadrado. Ou seja, ou você trabalha com 4, 5, né? Os números, né, na verdade, tem que ser 9, 16, 25, 36, 49 e assim por diante, tá? Não dá para trabalhar com quantidades que não sejam quadradas de parcelas, ok? Quando se tem, por exemplo, um número de repetições igual a 2, é dito que o Lattice é simples, e quando se tem um número de repetição igual a 3, é dito um Lattice triplo, ok? Normalmente o Lattice é feito só dessa forma, ou com 2 ou com 3 repetições. Confesso nunca ter visto um Lattice com mais repetições, visto a complexidade que é o Lattice, ok? Você vai ver que nós vamos ficar aqui 3 aulas conversando sobre Lattice, porque ele não é simples. Então, para não ficar uma aula muito extensa, eu dividi em 3 partes, ok? Primeiro eu quero que você entenda como que o Lattice funciona. Então, olha aqui a disposição. Então, eu tenho 9 tratamentos no meu Lattice, ok? Ó, é importante, tenho 9 tratamentos. Se eu tenho 9 tratamentos, a minha área é 3 por 3. Tem que ser quadrado, ok? Isso não tem como abrir mão disso para montar o Lattice. Porque ele tem uma estrutura muito específica, ok? Muito travada, que na hora de analisar os dados, isso faz toda a diferença, tá bom? Então, nós temos aqui a repetição 1. Então, você vai ter sua área experimental. Se você vai trabalhar com 3 repetições, você vai dividir ela em 3 de forma quadrada, ok? Dentro da repetição 1, eu tenho todos os tratamentos, ok? Mas cada linha de tratamento a gente chama de bloco. Então, eu sei que vai ficar um pouco confuso. Quem nunca ouviu falar desses termos... quem nunca ouviu falar de Lattice vai ficar um pouco confuso. Porque a gente tem a repetição e dentro da repetição nós temos o bloco, ok? Então, no bloco 1, nesse exemplo aqui, nós temos o 1, 2 e o 3. Bloco 2, 4, 5, 6. Bloco 3, 7, 8 e 9. Tá? Então, a repetição 1 você faz sequencial. Se você quiser aleatorizar, pode também, não tem problema. É que a gente já considera que o sequencial já é uma forma de aleatorizar, ok? Então, a repetição 1 ela é montada dessa forma. Ah, Léo, e se fosse 16 tratamentos 4 por 4? Beleza. Teria mais um bloco aqui, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sem problema nenhum, ok? Aí, aqui que você tem que tomar cuidado. Repetição 2. Ela é a coluna, ó, que nós temos as colunas, né? Cada bloco é a coluna da repetição 1. Isso é inegociável, ok? Então, se aqui tinha 1, 2, 3 e aqui 1, 4, 7 na coluna, esse 1, 4, 7 ele vira linha.
Para quem já trabalhou com matriz, você faz a transposição da matriz. Quem já trabalhou é super simples. Então, 147, 258, 369. Está vendo que os blocos são sequenciais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não chamo de 1, 2, 3 de novo, não. 4, 5 e 6. Mais uma vez, lá no cálculo isso vai ser importante, tá bom? E a repetição 3, Léo? A repetição 3, ela é a diagonal da repetição 1. Ó, 1, 5 e 9. 1, 5 e 9. 2, 6, e se a gente repetir essa daqui, o 7 estaria aqui. 2, 6 e 7. 2, 6 e 7. Se a gente pegar essa e jogar aqui para trás, 3, 4 e 8. 3, 4 e 8. Então, você vai pegando as diagonais, ok? Não pode modificar essas ordens. Então, repetição 1, você pode colocar sequencial, porque eu acho que fica mais fácil. Ou, se quiser aleatorizar, pode também, não tem problema. Repetição 2, tem que ser a coluna. Cada bloco vai ser a coluna da repetição 1. E repetição 3, cada bloco vai ser a diagonal da repetição 1. Ok? Não abrimos mão dessa organização, tá bom? Bom, e aqui existem alguns softwares, o Genes e o RBio, onde você consegue montar essa planilha do Lattice, tá? Para não ter erro. Eu não vi isso ainda no R. Talvez eu até monte um programinha que faça isso, tá? Não é algo tão difícil de fazer no R, mas eu nunca vi pronto para fazer, não. Bom, então, considerando um Lattice 5x5, algo maior aqui para gente. Então, a gente vai ter 5 blocos, com 5 tratamentos em cada bloco. Aí a gente faz o quê? Bloco 1. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Aí o bloco 2, o que acontece? 1, 6, 11, 16 e 21 da coluna 1 aqui, ele vai ser a linha no bloco 2, né? E assim por diante. E o bloco 3? O bloco 3, o 1, 7, 13, 19 e 25, vai ser o primeiro bloco da repetição 3. 2, 8, 14, 20 e 21 vai ser o segundo. 3, 9, 15, 16 e 22 o terceiro. 4, 10, 11, 17 e 23 o quarto. 5, 6, 12, 18 e 24 o quinto. Tá? Essa ordem. E aqui está a geração, né, via genes, por exemplo, desse experimento, que é um experimento extremamente complexo. Ok? Léo, por que ele é montado dessa forma, né? Por que a gente utiliza, então, o Lattice, né? O Lattice, ele é muito utilizado por nós termos uma dificuldade no tamanho do nosso experimento. Nós temos muitos tratamentos, ok? Uma quantidade grande, e eu não tenho área homogênea para montar esse tratamento. Então eu monto pequenos blocos, por isso que a gente chama de repetição, esse total aqui, que tem todos os tratamentos. Mas os blocos são pequenininhos, porque eles não são homogêneos entre si, ok? Isso é importante você saber. Na sua área que não precisa ser homogênea dentro da primeira repetição. Dentro do bloco, sim. Né? Dentro do bloco a gente mantém tudo que vocês aprenderam para DBC. Mas intrablocos não precisa, ok? Por isso que nós temos esses bloquinhos, bloco 1, bloco 2, bloco 3, onde eu tenho, nesse caso aqui, só 3 tratamentos. É uma forma da gente conseguir montar o experimento. Se a sua área for homogênea para colocar todo mundo numa área homogênea, aí você tem o DBC normal, ok? Mas a gente sabe que em muitos casos isso não é possível, porque achar a área homogênea quando você tem muitos tratamentos, às vezes torna-se uma tarefa praticamente impossível de acontecer, tá? E aí quem sabe isso é só o pesquisador.
Por isso, a importância, né, de toda a etapa inicial de escolha da área experimental. Porque dependendo da sua área, pode montar o tipo de experimento. Se você tem uma área extremamente homogênea, você monta um DIC. Se você tem uma área homogênea que dá para quebrar em blocos, é homogênea, mas tem áreas heterogêneas, né? Você quebra em blocos e trabalha com DBC. Agora, se a sua área é muito heterogênea, você pode fazer um lattice. Ah, Léo, aí pode vir uma pergunta que costuma trazer dúvida, né? Léo, então eu poderia montar um DQL? Poderia. Mas você lembra que o DQL, o número de tratamentos tem que ser igual ao número de repetições? Pensa você com 9 tratamentos tendo que colocar 9 repetições. Dá para fazer? Se der, é muito melhor do que o lattice. Com certeza. Não tenho dúvida. O DQL é um experimento espetacular. Só que normalmente é inviável. Por essa questão do número de tratamentos ser igual ao número de repetição. Aqui não. Aqui você tem 3 repetições apenas. Você tem 9 tratamentos. Ok? Agora tem muitas perdas. Nós vamos ver na hora da análise. Né? Nós estamos aqui colocando heterogeneidade entre os blocos. Isso aqui vai ter que ser calculado. Mas esse cálculo ele não é perfeito. Então, isso aqui só deve ser utilizado em último caso, gente. Igual nós falamos semana passada, na aula passada, né, dos blocos incompletos, da parte de blocos aumentados. Lá é muito pior, tá? Lá a situação é muito ruim. Aqui não, aqui nós temos as repetições. Nós vamos ter heterogeneidade de solo no experimento, heterogeneidade, mas pelo menos tem repetições. Dá para trabalhar bem melhor, ok? Então isso é muito importante vocês entenderem a diferença entre esse tipo de experimento e os outros que você já viu. Bom, informações importantes então aqui a respeito do lattice, ok? Então o lattice ele desmembra as 3 repetições. Esse é o nosso exemplo, tá? Esse é o nosso exemplo aqui. Ele pegou as 3 repetições e desmembrou em 3 bloquinhos para cada uma das repetições. Então a gente chama aqueles blocos de bloquinhos. Só para diferenciar o termo, tá bom? Ele tem a mesma situação do bloco, tem que ser homogêneo ali dentro, só que ele não tem todos os tratamentos. Ele vai ter apenas uma parte dos tratamentos. Então, em vez de a gente ter 3 blocos completos, né, existirão 9 bloquinhos. E estes são incompletos por não apresentarem todos os tratamentos. Por isso que esses delineamentos são chamados de quê? Blocos incompletos. Entendeu? E no lattice, isso é importante, a perda de um tratamento ou de um bloco traz grandes prejuízos para a análise, destruindo a estrutura experimental. Então, gente, no lattice não pode ter perdas, tá? Vou trabalhar com parcela perdida no lattice, cara. Tá arrebentando o seu experimento. Porque vocês vão ver, os cálculos são diferentes, né? Porque a gente tem que calcular essa diferença entre os bloquinhos. E aí, se você começa a perder bloquinhos ou perder tratamentos ali dentro, quando a quantidade de tratamentos dentro do bloquinho é pequena, o cálculo fica muito ruim. Então, nós temos esse problema ainda para trabalhar com o lattice. Bom, e aí nós temos 2 tipos de lattice, ok? Ou de análise, né? A análise intrabloco, em que só as comparações entre as parcelas do mesmo bloco, ok? Entre as parcelas do mesmo bloco, são usadas nas estimativas do efeito de tratamento. Esse tipo de análise pode ser utilizado para qualquer experimento de bloco incompleto e se baseia em método estatístico exato. Tá? Ou seja, eu só uso as informações daqueles que estão dentro do bloco. Beleza? Só que aí eu não consigo fazer grandes comparações daqueles que não estão dentro daquele bloco, né? E temos a análise com recuperação de informação interblocos, onde as comparações entre os blocos são também aproveitadas na estimação dos efeitos de tratamento.
Ou seja, a gente faz a comparação daqueles que estão em bloquinhos diferentes também. Esse tipo de análise ela permite aproveitar melhor os dados. Mas, e aqui é importante, ele usa métodos estatísticos apenas aproximados. E só deve ser usado para experimentos com número de grau de liberdade relativamente grande para blocos e para o resíduo. Então, o primeiro caso, o intrablocos, é uma análise tradicional, né, dentro do bloco, mas aí a gente não consegue fazer grandes comparações com os que estão fora desse bloco. E no caso com recuperação de informação interbloco, a gente vai conseguir comparar todo mundo, mas são métodos aproximados e não podem ser utilizados se você tem poucos graus de liberdade para bloco ou pouco grau de liberdade para resíduo. Ou seja, tem gente que talvez quer montar um 4x4. Aí não dá, né? Bom, e aqui o modelinho matemático, tá? Então nós temos o YIJK, que é o valor observado relativo à parcela que recebe o tratamento I da repetição J no bloco K. M é a média geral do experimento. TI é o efeito do tratamento I. RJ é o efeito da repetição J. E B sobre RJK é o efeito do bloquinho K dentro da repetição J. E o EIJK é o erro aleatório associado à observação IJK. Então, agora nós temos um efeito de bloquinho dentro da repetição. É isso que muda, né, em relação, por exemplo, ao experimento de blocos tradicional, onde esse R já seria o bloco, né, a gente não teria isso daqui. Mas agora a gente precisa desse efeito. E nós vamos aprender a fazer esses cálculos nas próximas aulas, onde nós vamos ver uma aula intrabloco e o outro como recuperação de informação interbloco. Ok? Então, na aula de hoje é isso e vejo você na nossa próxima aula. Até mais!